É bom vê-lo em meu canal. Fico muito grato por isso. E hoje quero compartilhar com vocês uma história incrível. É uma história traumática que chocará a todos. É realmente uma história incrível. Espero que você a ache interessante. Divirtam-se assistindo a essa história. Maria se sentou e olhou pela janela. Era outono lá fora, chuva torrencial, folhas caindo das árvores. A mulher estava com o mesmo humor. Ela observava algumas pessoas caminhando no pátio. Seu corpo doía, mas Maria não percebia mais, estava tão acostumada que não sentia nada. Maria, você vai jantar? Um dos funcionários olhou para ela. Não, obrigada, não estou com apetite nenhum. Depois de tudo o que havia acontecido, a mulher não queria nada. A única coisa de que se arrependia era de não ter tido filhos. E agora, quando chegou a última vez, não havia ninguém para atendê-la, apenas assistentes sociais, que muitas vezes sentiam pena dela. Maria nasceu em uma família normal, havia um pai e uma mãe. Desde criança, ela não conhecia nenhum outro parente. Talvez ela os tivesse, mas ninguém lhe contou. Maria, venha jantar, sua mãe a chamou da cozinha. Agora, feliz, ela correu e abraçou a mãe. Ela adorava as noites em que se sentavam à mesa como uma família. Papai contava histórias que haviam acontecido com ele quando era criança. A mulher e a menina riam até chorar. Mas tudo acabava quando ele ia embora. O homem partiu cedo, ainda não tinha 55 anos de idade. Mamãe, por favor, não chore, Maria abraçou. Sim, querida, ela enxugou as lágrimas, mas elas continuaram a rolar de seus olhos. Elas continuaram a viver juntas. Embora Maria já tivesse terminado todos os estudos, ela não tinha pressa em deixar a mãe. Ela era quieta, modesta, pode-se dizer que ela queria ser invisível para todos. Por que você ainda não conheceu ninguém? Perguntou a mulher. Não sei, acho que não queria, Maria deu de ombros. Ela trabalhava como simples vendedora em uma loja. Mal sozinha, a mãe ficou em silêncio. Maria parecia se lembrar de seu pai nesses momentos. A própria menina se lembrava dele com frequência. Ela olhava para as fotos deles viajando juntos pelo sul, quando o papai ainda tinha boa saúde. Não sei, tenho medo de alguma coisa, confessou a filha. A mãe ajudava a filha em tudo, até mesmo, pode-se dizer, às vezes ela fazia algumas coisas por ela. Maria, você ao telefone, ligou para a filha quando ela estava em seu quarto. Para quem? Ela ficou surpresa e foi até o corredor para atender. Não sei, a mulher deu de ombros. Alô, ela pegou o telefone. Maria, alô, uma voz de mulher gritou no fone. Quem é? Ela olhou para a mãe, que ainda estava ao lado dela. O que é você? É a Naomi, você não a reconheceu? Ah, Naomi, olá, Maria ficou surpresa ao ouvi-la em particular. Ela era líder de sua classe e ela nunca havia se interessado por ela antes. Escute, há uma reunião de turma, queremos alugar um restaurante, já faz 20 anos que nos formamos, disse Naomi. Ok, vou pensar nisso, ela nunca foi convidada para sair antes. Não há o que pensar, vamos lá, a turma toda concorda, ela exigiu a resposta agora mesmo. Ok, eu vou, disse Maria, mesmo sabendo que se ela não fosse, ninguém notaria. É isso, vou colocá-la na lista, disse a ex-colega de classe alegremente e desligou. E o que ela disse? Ela olhou para Maria como uma mãe. Convidada para a noite de reencontro, a garota imediatamente se sentou em uma cadeira no corredor. Vocês nunca haviam se encontrado antes, por que agora? Perguntou a mulher. Não sei, Maria se levantou e entrou no quarto. Você vem? Perguntou a mãe atrás dela. Ela provavelmente ainda não havia se decidido. No dia seguinte, no trabalho, Maria não conseguia parar de pensar na proposta do que ela vestiria, se decidisse, o que diria lá. Ela nem mesmo sabia por que esses pensamentos estavam passando por sua cabeça. Mas quando voltou para casa, ela tinha certeza de que estaria presente na comemoração. E mesmo que não tivesse nada a dizer ou sobre o que se gabar, ela observaria os outros, ouviria suas histórias. Preciso comprar um vestido, disse ela em casa. Posso ajudá-la?
Sua mãe estava disposta a ir às compras. Se não fosse difícil e houvesse tempo livre, Maria iria fazer isso. É claro que a mulher só ficou feliz ao ver essa mudança no comportamento da filha. Pela primeira vez, ela estava indo a um evento. Elas passaram pelas vitrines das lojas, queriam entrar em cada uma delas, mas como o dinheiro estava curto, escolheram o que era mais barato. A mulher viu um vestido muito bonito em uma das vitrines. Não, eu não tenho dinheiro para isso, continuou a filha, confiante. A loja para a qual ela estava indo ficava a apenas alguns metros de distância. Sim, realmente há muito o que escolher. A mulher andou pelos corredores e olhou as roupas. Isso e aquilo. Maria pegou alguns vestidos e se dirigiu ao provador. Quando ela saiu da primeira vez, sua mãe não gostou. Mas na segunda vez, ela ficou grata. Um vestido escuro, um pouco abaixo do joelho, um pouco brilhante, e as duas gostaram tanto que decidiram não medir mais nada, levá-lo. Há o suficiente para os sapatos. Maria se alegrou. Claro, e se não for, posso acrescentar, disse mamãe entusiasmada. Bem, Maria ficou envergonhada com o fato de sua mãe ter sugerido tal coisa. Elas saíram para uma caminhada e escolheram um par de mocassins clássicos, que a garota comprou para si mesma. Oh, Maria, por que você ainda não conheceu um homem? Já chega, a garota ficou envergonhada. O traje estava pronto, faltavam apenas algumas semanas para o evento. Maria começou a trabalhar, pensando a todo momento em como ficaria, o que dizer. Mas, quando alguns dias se passaram, ela descartou esses pensamentos, pois eles só lhe causavam dor de cabeça. Então, você está pronta? A mãe sentiu como se estivesse preparando a filha para uma festa da escola. Por que está se preocupando tanto? Você não é uma garotinha, disse Maria a ela. Quero que minha filha seja melhor. A mulher se aproximou dela e corrigiu uma ruga inexistente em seu vestido. Ok, obrigada, elas se abraçaram. Depois disso, a garota pegou sua bolsa e se dirigiu ao local onde a esperavam. Havia uma luz fraca acesa no saguão, e a música tocava baixinho enquanto havia apenas algumas pessoas. Maria passou por ali e sentou-se calmamente em uma mesa. Maria, é você? Uma mulher se aproximou dela. Ela olhou para seu rosto, mas não conseguiu reconhecê-la. Sim, ela acenou com a cabeça. Como vai você? Não o vejo há muito tempo. Ela se sentou ao lado dele. Está tudo bem. Ela passou por seus colegas de classe em sua cabeça, lembrando-se de quem eles poderiam ser. Estou divorciada pela terceira vez, não sei o que esses homens querem, ela suspirou. Nathalie, Maria fez uma careta. O que foi? Ele a encarou. Não, é só que, ela percebeu, tinha acabado de se lembrar que era Nathalie, a chefe da turma. Mas, se ela costumava ser uma beldade, os rapazes se amontoavam na frente dela. Agora, ela era uma mulher totalmente larga que não aparentava ter a idade que tinha, mas muito mais. Olha, a Naomi está aqui, um colega de classe olhou para a entrada. Sim, Maria também viu uma mulher com um vestido justo entrar no saguão. Naomi sempre foi assim. Ela usava um uniforme, mesmo quando ele era cancelado, ela achava que um aluno estava vestido com ele. No momento, ela não se preocupava em se vestir bem, mas usava um vestido preto clássico. Isso a fazia parecer uma professora. Olá a todos, a ex-diretora se aproximou das mesas, olhando para ver se tudo o que haviam pedido estava lá. Oh, vejam só o Frederic, o primeiro garoto da nossa classe, Nathalie não parava de comentar. Maria ficou um pouco envergonhada, pois estava ficando cansada dessa mulher. As pessoas chegavam e se sentavam às mesas. Todas mudaram, ficaram mais velhas, algumas tinham cabelos grisalhos, outras tinham uma rede de rugas no rosto quando sorriam. Maria, olá, um homem sentou-se à sua frente, ela reconheceu Eva imediatamente. Olá, ela sentiu um calafrio dentro de si. Como vai você? Ela pegou os talheres, tirando-os dos guardanapos. Bem, e você? Ela olhou para ele, como havia gostado dele no ensino médio. Evan parecia bem agora, também. Estou bem também, trabalhando. Ele serviu o vinho, colocou alguns aperitivos em seu prato. Família, filhos? Nathalie quis saber. Não, não foi assim.
Primeiro eu servia, depois comecei a me dedicar a isso. Tudo parecia estar indo bem, mas ele perdeu a coisa mais importante. E agora, sozinho, ele está com as mãos cheias. Quantos anos você tem? Surpreendeu-se a garota que já havia colocado uma cruz. Tudo é possível, ele falou com tanta calma que parecia que o homem não tinha nervos. As pessoas estavam entrando, alguém já havia começado a falar alto. Quando a noite passou da metade, os companheiros começaram a se agrupar, quem era amigo de quem. As mesas estavam se movendo, todos estavam discutindo alguma coisa. Vamos, Eva mostrou a Marie a mesa de sobremesas e o chá. Vamos, ela se levantou de sua cadeira. Era bom que ele não fizesse perguntas sobre sua vida particular, onde ela estava, com quem e quando. Gostoso, ele deu uma mordida em um dos bolos. Marie estava divertida, Eva estava agindo como naquela época da escola, quando eles compravam pêssegos doces assados na cafeteria. O quê? Ele olhou para ela. Não, ele estava apenas se lembrando, agora ele estava realmente rindo. Bem, experimente um, ele estendeu outra sobremesa. Não, obrigada, eu realmente não gosto disso, ela resmungou. Então vamos dançar, ele limpou as mãos em um guardanapo e ficou olhando para ela. Maria não se reconhecia, por que estava se comportando assim? Isso nunca havia acontecido com nenhum homem antes. E não era só isso. Ela não falava com eles, muito menos dançava com alguém. Diga-me, você tem um marido, uma família? Perguntou Evan, inseguro. Por que você perguntou? Ela estava desconfiada. Não sei, você era tão modesta na escola, mas agora está desabrochando como uma flor. Ele olhou para ela. Você está me envergonhando, ele podia sentir que ela gostava dele. E daí? Ele ainda estava esperando por uma resposta. Não, eu não tenho ninguém, e nunca tive, eu moro com minha mãe, eu trabalho. Seu rosto se encheu de cor, ele pensou que Eva ia dizer que ela era uma meia azul. Mas ele não disse, apenas abraçou com mais força. Você o quê? Ela sorriu. Talvez pudéssemos tentar, eu sozinho, você sozinha, por que não? Ele a olhou diretamente nos olhos. Eu não sei, ela desviou o olhar. Maria, você está perdendo alguma coisa? Ele perguntou. Não, ela olhou ao redor da sala, alguém estava prestes a ir para casa. Bem, e daí, se não gostamos um do outro, se percebemos que não somos adequados um para o outro, dizemos isso e nos separamos, ele argumentou. Tudo bem, ela sorriu. A dança terminou e Eva e Maria voltaram para seus lugares. Ficaram sentados ali, conversando sobre alguma coisa. Nesse momento, Emma entrou correndo na sala. Ela estava atrasada, mas chegou. Ela era uma mulher reconhecível, então todos viraram a cabeça imediatamente e começaram a cumprimentá-la. Oh, desculpe o atraso, eu estava procurando um lugar para sentar. Ela notou um casal, Eva e Maria, em cuja mesa não havia quase ninguém, então se dirigiu para lá. Bem, diga-me, ela começou a colocar os aperitivos e a servir em um copo. O que foi? Eva estava confuso, ele estava ocupado conversando com Maria e não queria se distrair. E sobre o que, já se passaram tantos anos, nada aconteceu, ela murmurou. Vamos sair daqui, Eva se inclinou para Maria e sussurrou em seu ouvido. Tudo bem, ela assentiu. O que, vocês já estão indo embora, acabei de chegar aqui, Emma olhou para eles. Desculpe, é hora de ir para casa, Evan deu um tapinha no ombro dela. Bons rapazes, ele olhou em volta para as outras mesas, procurando alguém para conversar. Quando o casal deixou o restaurante, Evan queria pegar um táxi, mas Maria o convenceu a ir a pé. Você já pensou que estaríamos juntos? Ela perguntou a ele no caminho. Claro que não, ele ficou envergonhado novamente. E eu também. Sabe, quando eu estava no ensino médio, eu achava que era o melhor, disse ele com as costas retas, quase batendo no peito. E era mesmo, ele se lembrava de como as meninas o admiravam, inclusive ela. Você também? Ele parou e olhou para ela. Qual foi o problema? Ela não entendeu.
Eu achei que não, disse Evan com uma voz decepcionada. Quando eles estavam na 8ª série, um grupo de meninos de sua classe foi convocado para ir ao campo de treinamento. 5 deles concordaram em ir. Eles foram, treinaram e, quando voltaram, descobriu-se que Evan não estava entre eles. Mais tarde, o professor explicou que ele havia sido notado por um homem que estava envolvido na produção de um filme militar. Ele lhe ofereceu um papel de protagonista em uma grande ofensiva. Evan não recusou, pois ele seria muita gente, mas quem mais poderia se gabar de ter estrelado um grande filme de verdade? Ao retornar, ele se tornou a estrela da escola. As garotas o seguiam em massa, mas ele as ignorava. Por que você diz isso? Maria descobriu um novo Evan hoje. Sim, o sexo oposto já havia prestado atenção em mim antes, mas não muito. Depois do que aconteceu, elas começaram a me encher de bilhetes e presentes. Acontece que elas não precisavam de um homem como ele, só que agora todo mundo o conhece, estava olhando debaixo dos pés delas. Você está fazendo uma tempestade em um copo d'água, ele riu. Talvez, eu não sei, Evan sorriu. Eles chegaram à casa onde Maria morava e pararam. Você não vai mudar de ideia? Perguntou Evan enquanto ela se preparava para entrar na garagem. Acho que não, ela olhou para ele mais uma vez. O homem e a mulher se separaram. Ela entrou no apartamento e estremeceu quando sua mãe acendeu a luz. Por que você está acordada? Ela perguntou. Eu estava esperando por você, queria saber como tudo tinha acontecido, vocês nunca tiveram segredos um para o outro. Tudo estava bem, Maria estava muito cansada, não queria falar com ninguém agora, só queria ir para a cama. Tudo bem, você vai me contar amanhã, a mulher entendeu. Elas se dispersaram para seus quartos e foram para a cama. Marie demorou um pouco para pegar no sono. Ela se lembrou das palavras de Eva. Mas como ela poderia, sem mais nem menos, começar a viver com ele? Levaria algum tempo para se acostumar. O sono foi mais forte do que os pensamentos de Marie, e ela adormeceu. De manhã, a garota foi trabalhar. Ela decidiu não encher a cabeça com pensamentos desnecessários, deixar tudo seguir seu curso, a vida se resolveria sozinha. Depois de um dia de trabalho, ela decidiu comprar algo gostoso para levar para casa, sentar-se à mesa com a mãe, conversar, porque ela ainda não havia lhe contado nada. Ela foi para casa feliz, mas Maria não entendia de onde vinha tudo aquilo. Ela não estava nem na metade do caminho para casa quando Evan a alcançou. Eu queria encontrá-lo depois do trabalho, mas não tive tempo, me desculpe, ele lhe entregou uma rosa. Foi legal, Maria ficou surpresa com o gesto, eles não tinham 15 anos. Em casa? Ela imaginou. Sim, onde mais? Ela cheirou a flor. Devo ir com ela? Ele parecia não saber sobre o que falar com ela. Você já falou, ela gostava de estar perto dele. Você já pensou sobre o que conversamos ontem à noite? Ele voltou aos seus velhos hábitos. Sim, ela não queria mentir para ele. E daí? E daí? Ela estava esperando. Concordei em tentar ontem, ela olhou na direção dele. E depois ir até a loja e conhecer minha mãe? Ela fez uma pausa. Você a conhece, Maria sorriu. Sim, como seu colega de classe, e agora, irei como um homem de verdade e futuro genro, disse ele em voz alta. Você está indo para outro lugar, disse Maria. Evan ordenou que esperassem por ele no banco e foi para outro lugar. Ele voltou com um buquê de flores e uma sacola cheia de outras coisas. Por que tanto? Você acha que não temos nada para comer? Ele ficou até ofendido. Como assim, não posso ir visitá-la de mãos vazias? Ele teria se aproximado para abraçá-la, mas suas mãos estavam ocupadas. Maria abriu a porta da frente e eles subiram as escadas. Mamãe, junte-se a nós, temos visitas, Maria avisou a mulher, ela gostava de sair e cumprimentá-la no corredor, em qualquer coisa. E quem era ela? Ela saiu com seu roupão. Olá, Evan lhe entregou um buquê de flores. Evan o reconheceu imediatamente. É isso mesmo, ele respondeu por hábito. Entre, o que está fazendo aqui? A mãe olhou para a filha com confusão. Ela desejou não ter dito nada,
pois teria descoberto o que estava acontecendo. Eva e Maria foram para a cozinha, e a mulher foi para o quarto, pois queria trocar de roupa. Enquanto sua mãe estava fora, a anfitriã ofereceu chá ao homem, que estava arrumando sua bolsa. Talvez um pouco de champanhe primeiro? Ela tirou uma garrafa de sua bolsa. Não me importo, ela começou a trazer os copos. Bem, uma mulher entrou, surpresa. Sobre a mesa havia um bolo, frutas, doces. Sentem-se, eu não queria que as mulheres ficassem chateadas hoje. Todos se sentaram à mesa, o homem serviu uma bebida espumosa em copos. A mulher se sentou e só tinha olhos para Evan. Por que está me olhando assim? Ela estava envergonhada. Não consigo entender como isso pôde acontecer. Estudamos na mesma classe por tantos anos, moramos praticamente um ao lado do outro e só nos conhecemos agora. Ela suspirou. Às vezes isso acontece na vida, você não percebe algo e então é como se seus olhos se abrissem, disse Eva e olhou para Maria. Sim, é isso mesmo, a mulher concordou com ele. Eles ficaram sentados ali por mais algum tempo, conversando sobre tudo. Eva e Maria relembraram sua infância. E então ele se preparou para sair. Eu vou com você, ele se levantou da cadeira. Ok, ele sorriu. Na entrada, por onde passaram juntos, eles ficaram parados por um tempo, e então ele foi para seu quarto. Vejo você amanhã, ele prometeu a Marija. Adeus, ele permaneceu satisfeito na porta de sua casa. Eva e Maria começaram a namorar. Os dois riram disso, porque, como velhos colegiais, andaram pelo parque de mãos dadas e se beijaram. Vamos nos casar? Evan perguntou a ela 4 meses após o início do relacionamento. Você está falando sério? Maria havia se tornado muito bonita. Se antes ela era uma garota, agora ela havia se tornado feminina. Por que não? Estamos bem, estou disposta a assumir a responsabilidade por você, disse ela com firmeza e confiança. Acho que vou aceitar, ela se inclinou para perto dele. Estou tão feliz com isso, você não faz ideia de como é bom estar perto de você. Uau, um reencontro, eles viram Emma andando pelo mesmo lugar. Olá, cumprimentaram Eva e Maria praticamente com suas vozes. Eu me perguntei quem eu encontraria para conversar, embora ela não tivesse sido convidada, mas ela havia se esgueirado para perto do casal e estava caminhando com eles. Nós vamos nos casar, disse Maria alegremente. Ora, Emma mordeu o lábio. Você é a primeira pessoa que convidamos para o casamento, disse Eva a ela. Obrigada, então seremos amigos, Emma decidiu por todos. E, com certeza, as 3 pessoas se tornaram amigas. Agora Maria quase nunca estava em casa. Ela estava na casa de Evan, ou os 3 se encontravam em algum lugar. Você não vai comprar um vestido? Emma ficou surpresa quando Maria disse que usaria um vestido simples no casamento. Por que ela deveria? Acho que é um desperdício de dinheiro, respondeu Maria. Elas decidiram não organizar uma festa luxuosa, assinar, convidar algumas pessoas e depois ir a um restaurante para comemorar. Pena que Emma não quisesse fazer isso. Está tudo bem, Eva e eu estamos bem, Maria se alegrou. Estou muito preocupada, disse sua mãe a Maria. Por que você está? É o meu casamento, e por que se preocupar? Maria ficou em frente ao espelho, gostando do que via no reflexo. Não sei, é a primeira vez que vou a um casamento, a mulher borrifou perfume em si mesma. Tudo bem, está na hora de ir, Vaneca, provavelmente já esperando, pegou uma pequena bolsa de noiva. Sim, no caminho, ela calçou os sapatos de sua mãe. No cartório, tudo correu como de costume, os noivos estavam felizes, sorridentes. Havia alguns colegas de classe, Emma e um casal de amigos de Evan com suas esposas. E agora, para o restaurante, Evan foi. E lá também tudo correu bem, parabéns, dança e, é claro, gritos de amargura. Os recém-casados voltaram para casa à noite. Eva insistiu para que Maria fosse morar com ele no dia do casamento. Eu não tenho nada, ela ficou parada com o vestido, sem saber o que fazer. Tudo bem, aqui, pegue uma camiseta, ele sorriu com bom humor. Tudo bem, concordou a esposa. Eles caminharam até o quarto, Evan tinha uma cama grande lá. Não era a primeira vez que Maria estava aqui, mas era sempre como se fosse a primeira vez.
Eu te amo, seu marido sussurrou em seu ouvido. E eu amo você, não podia acreditar que tudo daria certo tão rápido. Ela ouviu a si mesma e percebeu que aquele era de fato o amor verdadeiro. A vida em família trouxe muitas alegrias. Todas as noites, Eva se encontrava com sua esposa depois do trabalho. Eles iam à loja e depois voltavam para casa. Lá, Maria gostava de cozinhar, e seu marido se sentava ao lado dela para conversar. Por que estou tão feliz? Maria sempre perguntava. Não sei, você nem percebe como estou feliz. Ele abraçava a esposa. Emma era uma convidada frequente na casa deles. Ela adorava vir para cá e ficar por longos períodos, até tarde da noite. O tempo todo, os três relembravam sua juventude. Um dia, comprei 3 vouchers para o sanatório. Por que 3? Maria não entendia. Quero que Emma venha conosco, para que ela não fique entediada, falou abertamente, e sua esposa percebeu que ela não a estava enganando. No dia seguinte, ela ligou para a amiga, contando-lhe a surpresa que o marido havia preparado para elas. Uau, nunca estive em sanatórios, fiquei impressionada com isso. Maria ficou feliz por sua amiga ter apreciado a façanha do marido. Ela começou a fazer as malas para a viagem. Eu nem sei o que levar. Maria estava perdida, enquanto a mala já aberta era colocada na frente dela. Acho que você não vai precisar de muitas coisas aí dentro. O marido olhou para o guarda-roupa dela. Sim, concordo com você, ele levou apenas o essencial. Eles encontraram Emma na estação de trem, com uma viagem de 12 horas pela frente. É o aniversário de casamento de vocês, Emma os lembrou. Tenho me preparado para este momento, para que possamos comemorar o dia em um pequeno círculo. Ele pegou a mão da esposa. Que lindo casal vocês são, Emma suspirou. 5 anos juntos, isso não é só para você, sorriu o homem. Eles chegaram ao local para onde queriam ir e receberam 2 quartos. Eva e Maria moravam em um e Emma no outro. Todos os dias havia algum tipo de tratamento, que também fazia parte dos planos. E, à noite, eles iam a um evento. Emma esperava conhecer alguém, mas não deu certo. Você não gosta daquele ali? Maria apontou para o homem encostado na parede. Não sei, não vou me aproximar dele, corou a amiga. Então a dança começou e as amigas ficaram ali até Eva ir embora. Mas então ele voltou e convidou sua esposa para dançar. Emma ficou ali parada por um tempo e decidiu ir até ele. Olá, ela se aproximou do homem. Olá, ele respondeu alegremente. Você parece solitário, entediado, podemos dançar? Tudo estava tremendo dentro dela, mas ela superou. Por que não? Ele lhe ofereceu a mão. Emma não conseguia acreditar que ele pudesse fazer isso. Meu nome é Ramil, qual é o seu? Disse seu parceiro em seu ouvido, porque a música estava muito alta para falar assim. Emma ficou na ponta dos pés para que ele pudesse ouvir. Satisfeitos, eles continuaram a se movimentar ao som da música. Depois de dançar, a companhia, que agora consistia em 4 pessoas, dirigiu-se ao bar. Estou muito feliz por você ter me convidado, disse Ramil. Não, tudo bem, tenho certeza de que é chato ficar sozinho, Evan sorriu para ele. E não me diga nada, assentiu o novo conhecido. Naquela noite, eles tiveram uma boa noite de sono e depois foram para seus quartos. Maria viu Ramil caminhando em direção à casa de Emma. Ela apenas sorriu. De manhã, enquanto tomavam o café da manhã, um homem se aproximou de Eva e Maria e lhes entregou algo. O que é? Perguntou o marido enquanto sua esposa desdobrava o papel. Não sei, tenho uma consulta com um conselheiro. Ela olhou para ele com medo. Para que foi isso? O homem não entendeu, estava preocupado com sua esposa. Ramil e Emma ainda estavam sem o café da manhã, e só se podia ficar feliz pelo amigo. Mas Maria estava preocupada, precisava ir ao médico novamente. Ela cruzou a porta de entrada e, à mesa, estava sentado um homem de jaleco branco. Olá, isso foi entregue a mim hoje, ele colocou uma folha de papel na frente dela. Sim, eu estava esperando por você, ele a olhou nos olhos. Há algo errado comigo? Ela ficou ainda mais agitada. Não posso lhe responder com 100% de precisão, mas... E ela parou de falar e se virou para a janela. O que há de errado? Estou doente.
Maria já estava nervosa. Muito provavelmente, depois de todos os exames, posso lhe dizer que, com toda a probabilidade, você tem um tumor, mas isso só pode ser determinado pela ressonância magnética. Ele não conseguia olhar nos olhos dela. Os olhos de Maria ficaram pretos. Como era possível? Ela se sentia bem. Às vezes, sentia tonturas e dores, mas atribuía isso ao cansaço. Obrigada, eu não sabia o que dizer nesses casos. Tenho um encaminhamento para você aqui mesmo, você tem que pegá-lo assim que voltar daqui, e assim que possível ela lhe entregou o papel agradecendo novamente. Ele se dirigiu à porta. Maria, qual é o problema? Você está pálida. Evan correu até ela. Ela lhe mostrou o relatório e o encaminhamento. Como isso pode ter acontecido? Evan virou o papel em suas mãos e passou os olhos sobre as linhas. Eu mesma não estou entendendo, ela chorou. Não fique com raiva, sempre estarei ao seu lado. Ele a puxou para perto de si. Não houve incentivo para mais nada e eles contaram ao amigo. Ah, e você sabe, Ramil e eu também estamos indo embora, ela corou. Que bom, Maria ficou mais uma vez feliz por sua amiga. Todos foram juntos para a estação de trem. Depois, juntos, foram para a cidade onde todos moravam. Acontece que o novo conhecido de Emma havia concordado em ir até a casa dela. Maria pediu a Evan que não dissesse nada a Emma ainda. Ele faria todos os preparativos agora e só então, quando tudo estivesse claro, ele se apresentaria. Ele concordou e não discutiu. Eles também não disseram nada para a mãe dele, para que ela não ficasse nervosa. Após a ressonância magnética e todos os exames, o neurologista confirmou que Maria tinha uma massa na cabeça. Não era algo que poderia simplesmente desaparecer. Depois da ressonância magnética e de todos os exames, o neurologista confirmou que Maria tinha uma massa na cabeça. Ela não poderia simplesmente desaparecer. Ela chorou e Evan acalmou. Naquela tarde, eles se encontraram na casa dela. Sua mãe, Ramil e Emma vieram. Maria está gravemente doente, ela precisa de uma operação. Evan tomou a liberdade de dizer. Por que você não disse nada? A mãe se levantou da cadeira e se aproximou da filha. Queríamos ter certeza de tudo primeiro, admitiu Evan. Quando será a operação? Emma estava chateada. Em 2 semanas, respondeu o homem. Maria, seja forte, estamos todos ao seu lado. Ela pegou a mão da amiga. Mas isso não era algo que pudesse ser simplesmente aceito. Maria foi internada na enfermaria. Eles tiveram que fazer vários testes, estavam preparando-a para a operação. Eva estava ao lado de sua esposa a maior parte do tempo. Por que você se tortura? Sua esposa sentiu pena dele. Maria, como você pode dizer isso? Se eu estivesse no seu lugar, você faria o mesmo, ela chorou. Tudo vai ficar bem, ela acariciou a cabeça dele. Eu sei que ele acreditou nela. No dia da operação, o homem não conseguia se acalmar, o tempo todo ficou sentado no corredor esperando. Bem, como está indo? Emma se aproximou dele. Sem saber que não havia ninguém para perguntar, ele olhou para o chão. Compreensivelmente, ele não se incomodou. E assim se passaram algumas horas, as 2 pessoas sentadas no corredor, esperando para ver o que lhe seria dito quando a operação terminasse. E então o médico saiu, parecendo muito cansado. Doutor, Evan deu um pulo e quase caiu porque suas pernas estavam rígidas. Está tudo bem, agora somente o amor e o cuidado de seus entes queridos o ajudarão a se recuperar. Ele não disse mais nada e seguiu pelo corredor até seu quarto. Evan não podia ficar no escuro, ele queria ver sua esposa, mas por enquanto isso era impossível. Ela estava na unidade de terapia intensiva, mas eles prometeram tirá-la de lá na manhã seguinte. Evan nunca foi para casa. Ele ficou aqui o tempo todo. Onde você esteve? Emma voltou para casa. Eu estava na casa da Maria, observando o Ramil. Parece-me que você dá mais atenção à sua amiga e ao marido dela do que a mim, disse ela. Você está aqui há uma semana e já está mandando em mim, Emma começou a dizer a ele. Posso ir embora se você quiser, ela se levantou do sofá. Por favor, ela estava orgulhosa e não queria ouvir essas declarações. Ok, ele começou a arrumar suas coisas, que não eram nada. A mulher olhou para ele e não entendeu como isso era possível.
Ontem mesmo estava tudo bem, e agora ele pegou as coisas e ficou parado na porta. Você está falando sério? Ela se aproximou dele. Por que não? Preciso de uma mulher que me considere, e não que faça o que quiser. Ela não escondeu nada dele. Evan parou na soleira do quarto onde sua esposa estava deitada. Ela piscou, depois abriu os olhos. Querido, ele se aproximou dela. Evan, como foi? Ela disse as palavras de forma arrastada, e ele mal conseguia entendê-las. Está tudo bem, querida, ele abraçou Maria. A partir daquele momento, o homem se deu conta de que teria de se esforçar muito para que ela se recuperasse. Olá, Eva abriu a porta do apartamento. Emma estava parada na porta. O que está fazendo aqui? Ela nunca havia entrado antes quando Maria estava fora. E mesmo agora, quando sua esposa estava no hospital, Emma sempre ia até lá. Posso entrar? Ela já havia cruzado a porta. Claro que sim, entre. Ela se afastou. Você veio ver Maria? Ela se sentou na poltrona. Sim, quer vir comigo? Ela estava calçando os sapatos. É claro, a mulher suspirou pesadamente. Aconteceu alguma coisa com você? Ela olhou para Emma. Ramil foi embora, ela estava à beira das lágrimas. Como assim? As coisas estavam começando a dar certo. Evan ficou surpreso. Não sei. Emma se levantou, foi até Evan e o abraçou. Vamos lá, ela lhe deu um pequeno abraço. Eles saíram, entraram em um táxi e foram para o hospital. Já fazia 2 semanas desde a operação. O médico disse que Maria estava melhorando rapidamente e logo receberia alta. Evan e Emma não a haviam deixado sem supervisão. A mãe no carro, depois de ouvir o que havia acontecido com sua filha, ficou doente. Agora, seu genro também tinha que voltar para casa. Ele não contou à esposa porque não queria que ela se preocupasse. Querida, você vai ter alta, disse ele a ela certa manhã. Fico feliz, mas não quero estressá-la. Uma lágrima rolou pelo rosto dela. Do que está falando? Você começou com isso de novo? Evan fingiu estar com raiva. Eles chegaram em casa, onde os cuidados continuaram. Maria se recuperou rapidamente, porém, não sem a ajuda do marido. Ela agora estava se submetendo a vários procedimentos, recebendo injeções, melhorando a cada dia. Sabe o que eu decidi? Eva entrou no quarto de minha esposa um dia. E daí? Ela estava sorrindo. Os médicos disseram que ela poderia voltar ao trabalho assim que quisesse e ela percebeu que poderia. Ele teve que comprar um carro, não podia pegar um táxi, sentou-se ao lado dela. Com crédito? Ela entendeu. Sim, ele assentiu. Bem, o cônjuge dela não se importava. Era isso, e agora Eva estava escolhendo o que seria bom para eles. Quer que eu o ajude? Emma veio em seu auxílio. Você sabe alguma coisa sobre carros? Ela ficou surpresa. Não, mas um pouco de ajuda não faria mal. Ela olhou para ele e sorriu. O carro foi comprado, agora você não precisa mais se preocupar com o que dirigir. Tem certeza de que quer sair para trabalhar? Perguntou o marido a Maria. Sim, ela concordou com a cabeça. Então eu a levarei de carro todas as manhãs. Ele se aproximou e a beijou no rosto. Foi um acordo, ela estava feliz por tudo isso ter ficado para trás e agora ela poderia começar de novo. A mãe nunca se recuperou do golpe. Agora Maria ia à casa dela todas as noites. Ela temia que houvesse um triste desfecho. À noite, os três podiam se encontrar novamente no apartamento de Eva e Maria. E novamente a conversa, as risadas e assim por diante. Emma, ei, Evan ligou para você? Maria discou o número do amigo uma vez. Não, por que você pergunta? Eu podia ouvi-la ficar agitada. Como nunca havia se atrasado tanto antes, Maria olhou para o relógio. Talvez tenha acontecido alguma coisa. Ela fez longas pausas entre as palavras. Não sei, eu deveria ter ido à casa de minha mãe, mas ela não pôde ir até que Eva chegasse. Ele não apareceu até a noite anterior. Maria não dormiu e imediatamente correu para o corredor. Havia um gesso no braço de seu marido, sua cabeça estava enfaixada. O que havia acontecido com ele?
Ela se aproximou dele e imediatamente recuou, pois ele cheirava a álcool. Maria, me desculpe. Ela se sentou. Evan, você esteve bebendo? Ele não gritou, falou calmamente. Eu bati o carro, ele abaixou a cabeça. Para o inferno com isso. O carro, o que há de errado com você? Ela se sentou na frente dele. Não sei, ele balançou a cabeça. Ok, vamos para a cama, você me contará tudo amanhã. Ela pegou a mão saudável dele e o levou para o quarto. Me desculpe, ele caminhou e sussurrou a palavra ponto de manhã. Maria foi para a casa de sua mãe logo cedo. Isso foi ruim, a filha percebeu que durante a noite ela havia tido uma convulsão, a mulher não falava. Ela chamou uma ambulância, eles vieram, ela foi hospitalizada, transtornada, chorando, preocupada. Ela está bem? O marido ainda se sentia culpado. Bem, ela não olhou para ele. Me desculpe, ele sussurrou novamente. Por que você sempre pede desculpas? Ela não entendia. Como vamos pagar o empréstimo agora? Ela apontou para seu braço, pois estava de licença médica. Vamos conseguir de alguma forma, ela tinha certeza. A mulher não poupou esforços e arrumou outro emprego. Agora, à tarde, ela lavava um dos escritórios de sua cidade. Cansada? Perguntou-lhe o marido em casa. O que você acha? Ela se deitou no sofá, exausta. Tudo vai ficar bem, prometeu-lhe Evan. À tarde, o hospital ligou para avisar que sua mãe estava muito doente. Maria foi até lá. Mamãe, ela se sentou chorando ao lado da cama. Perdoe-me, filha, ela fechou os olhos. Não, gritou Maria. Ela não sabia que havia começado um período negro em sua vida. 3 anos haviam se passado desde a operação, mas nada estava melhorando. Primeiro Evan, depois sua mãe, o que mais ela poderia esperar? Ultimamente, lágrimas eram vistas com frequência nos olhos de Maria. Evan, onde você está? Mamãe se foi, ela ligou para o marido. Estarei aí em breve, ele se embebedou novamente. Ótimo, pensou a esposa e esperou por ele. Ele voltaria, mas não havia nada que pudesse fazer. Maria contratava pessoas ou, se podia, fazia tudo sozinha. Emma, você pode vir? Ela perguntou à amiga. É claro que ela concordou de bom grado. Elas se sentariam na cozinha, conversariam e depois Emma iria para casa. Por que tudo acontece assim na vida? Perguntou a mulher a seus colegas de trabalho. Por que é assim? Um deles sentiu pena dela. Não sei, tudo está dando errado, a família está se desfazendo. Maria chorou. Talvez seu marido não tenha conseguido lidar com as tarefas que a vida lhe impôs, ela especulou. Não sei, por isso ela perguntou, porque não estava entendendo nada. Está tudo bem, acalme-se, tudo ficará bem, garantiram-lhe as meninas e as mulheres. Mas as coisas não estavam melhorando. Maria percebeu que algo estava acontecendo em sua vida familiar. Eva estava trabalhando muitas horas, como se não quisesse voltar para casa e para sua esposa doente. Emma também estava ficando distante, mas Maria não relacionava as duas coisas. Ela confiava incondicionalmente em seu marido. Onde você esteve? Ela nunca gritava, apenas perguntava. No trabalho, ele ia para a cama e imediatamente caía no sono. Emma era uma criança insociável desde a infância. Ela nunca se socializava com ninguém, estava sempre sozinha. Mamãe, onde está o papai? Perguntava-lhe a menina quando era pequena. Não sei, a filha sempre via a mãe chorando, sentia pena dela, não entendia o que estava acontecendo. Elas moravam em uma casa grande na periferia da cidade. Emma estudou em um jardim de infância particular e depois em uma escola de prestígio. Seu pai não era o último homem na vila onde moravam. Posso dar uma volta? A menina gostava de sair para o pátio da casa e passava muito tempo lá, mesmo quando estava sozinha. Quando estava na 7ª série, ela ouviu seus pais discutindo, mas não prestou atenção. Emma, prepare-se, ele está nos expulsando, gritou sua mãe em voz alta. Por quê? A garota olhou para o pai. Se você for embora agora, nunca mais voltará, ela lhe deu um ultimato. Vá se fuder, sibilou a mulher. Mamãe, qual é o problema?
eu não quero ir a lugar nenhum. Emma ficou assustada. Para onde eles iriam agora? Estamos indo para a casa da vovó, nada, e vamos morar lá. A mulher tinha certeza de que o marido a seguiria, mas ele não foi, então eles tiveram que ficar em um apartamento simples de um cômodo no subúrbio. Emma, você terá de ir para outra escola, disse-lhe a mulher. Eu não quero, eu tinha amigos lá, a garota chorou. Não quero ouvir nada, é só isso. A mãe entrou em pânico. Ela não teve escolha a não ser pegar sua mochila e ir para um lugar onde havia muitas pessoas que ela não conhecia. Oh, veja, uma garota nova, imediatamente chamou a atenção de Emma. No início, ela ficou um pouco lisonjeada, mas depois percebeu que estava sendo assediada. Não dê ouvidos a eles, estão apenas com inveja, disse sua mãe à menina chorosa à noite. Eu não quero estudar lá, me leve para minha escola. Emma não conseguiu se conter. E eu não posso fazer isso, sua mãe já havia se arrependido 100 vezes do que havia feito no calor do momento. Então não vou estudar mesmo. Emma não sabia como explicar à mãe que não estava feliz lá. Daquele momento em diante, ela parou de se relacionar com qualquer pessoa. Sentava-se sozinha em sua mesa e sempre ia sozinha a todos os lugares. Mas mesmo que a garota não incomodasse ninguém, ela ainda era provocada com palavras. Olhe para o vestido dela, provavelmente de alta costura, diziam as meninas lá atrás. É claro que ninguém tinha dinheiro para isso, e Emma usava roupas bonitas e caras. Ela nunca tinha feito amizade com ninguém em seus 2 anos de escola, apenas odiava mais a todos. Evan, posso lhe perguntar uma coisa? Ela se aproximou do jovem quando eles estavam na 9ª série. O quê? Ele se virou para ela e depois olhou para os outros alunos. Eles estavam esperando para ver como o garoto reagiria, e não demorou muito. Preciso de ajuda em álgebra e, sinceramente, isso foi só uma desculpa. Emma gostava do garoto e não sabia como se aproximar dele. Afaste-se, disse ela, desafiadora, e se afastou. Então ela chorou a noite toda, saiu de casa para ir à escola no dia seguinte, mas não apareceu. Você está faltando à escola? Sua mãe gritou com ele em casa quando ele recebeu uma ligação do professor da classe. Não posso ir para lá, eles me odeiam. A menina chorou novamente. Não há mais nada, seja paciente. A mulher não conseguia entender. A vovó apenas olhou para tudo isso e suspirou. Depois das férias, Emma voltou para essa classe. Em casa, ela recebeu a garantia de que todos se tornariam mais maduros e que não haveria mais ataques, mas nada mudou. Emma continuou a perseguir Evan. Ela esperava que ele retribuísse, mas ele apenas torcia o nariz para ela. E agora, por sorte, é noite de encontro e ela foi convidada. Se Eva estiver lá, eu irei com ele, disse ela para seu reflexo no espelho. Emma havia se preparado muito para esse dia, até mesmo para ir à esteticista. E assim chegou o tão esperado dia. Ela não conseguiu pegar um táxi por um longo tempo, por isso estava atrasada. Olá a todos, ela queria parecer casual. Olá, muitos olharam para Emma com admiração, mas isso foi novamente substituído por inveja. Em sua cabeça, Emma imaginou como ela entraria na sala, todos ficariam boquiabertos e Evan surtaria ao vê-la e imediatamente desejaria tê-la escolhido. Mas isso não aconteceu, ele já estava sentado com Maria. Portanto, Emma não ficou confusa e se sentou à mesa dele. Eles beberam vinho enquanto se conheciam. E então Emma começou a seguir o casal. Ela os viu indo para o parque e virou a esquina, como se fosse um encontro casual. Quando conheceu Ramil no sanatório, ela ficou atrás do casal por um tempo, pois agora tinha sua própria vida. E quando ele foi embora, ela voltou imediatamente. Evan, deixe-me ajudá-lo. Eu estava preparando algo para Maria. De fato, ele a deixou se aproximar da cozinha. Ela evitou que o mingau queimasse, mexendo-o, sentindo-o ao seu lado. Levou muito tempo para chamar a atenção de Evan. Mas agora não havia amigos por perto que pudessem lhe contar algo ruim. E ele não tinha a mesma idade. E assim, quando Maria estava totalmente recuperada e Emma os visitava, foi quando tudo aconteceu pela primeira vez. Maria, olá, uma amiga ligou naquela tarde. Olá, ela ficou surpresa ao ouvir falar dela. Evan está em casa? Perguntou Emma. Não,
ele ainda não chegou do trabalho, disse Maria com sinceridade. Ok, desculpe-me por incomodá-la, disse Maria com uma voz inocente. Está tudo bem, o que você queria? Maria se deu conta de repente. Ele prometeu me dar conselhos sobre o trabalho, mentiu a mulher. Ok, vou dizer a ele que você ligou. Maria desligou. Emma discou imediatamente outro número. Oi, disse ela da forma mais sexy que pôde. Oi, Evan estava a caminho de casa. Escute, você poderia vir aqui, a porta caiu, preciso dar uma olhada. Emma poderia dizer qualquer coisa para que ele viesse. Ok, estou indo para casa agora, já estou indo. Ela saiu. Emma começou a arrumar a mesa rapidamente. Havia muitas coisas sobre a mesa e, é claro, também havia bebidas alcoólicas. Aqui estou eu, ela parou na porta. Entre, ele fechou a porta atrás de si. Onde está o colapso? Ele olhou em volta. Não, você é do trabalho, então vá para a mesa primeiro, ela ordenou. Ok, estou com mais fome do que um lobo, Eva esfregou as mãos. Vamos, ela o levou para a sala de estar. Uau, isso é um banquete, ele podia ver a comida na mesa. Tudo bem, sente-se, vamos começar. Ele colocou o prato dele primeiro e depois o dela. Ele serviu vinho para ela e algo mais forte para ele. Eu dirijo, ele recusou. Tudo bem, você pode deixar o carro aqui e pegá-lo amanhã, insistiu a anfitriã. Ela o convenceu, pois o homem há muito tempo queria relaxar, mas primeiro a doença de Maria e depois outros problemas o impediram de fazer isso. Eles tomaram um drink, depois outro, e Emma se sentou mais perto. Ela acariciou o braço de Evan, dizendo algo para ele. Ok, mostre-me onde está sua porta quebrada. Ela se levantou. Vamos, ela saiu para o corredor, fazendo sinal para que ele a seguisse. Quando estavam perto do banheiro, Evan abriu, verificou as portas e se virou para Emma. E ela já estava lá, em sua bela lingerie, olhando sedutoramente para o homem. Emma, ele ficou admirado. Evan foi em direção ao quarto. Onde você está indo? Ele ainda estava em choque. Vem aqui, ela gritou para ele. Não posso, tenho a Maria, disse ele, mas a seguiu. Sua Maria não vai a lugar nenhum. Ela se aproximou muito dele, abraçou-o e puxou seu rosto para perto. Ao fazer isso, Evan começou a beijá-la com avidez. Ele estava muito entediado sem as carícias de uma mulher. Mary, embora estivesse doente, compreensivelmente não fez nada e continuou dizendo a ele para ter cuidado. Depois disso, eles acabaram na cama. Emma, o que fizemos com você? Evan percebeu agora. O que nós fizemos? Ela sorriu, deitando-se no peito dele. Você não pode fazer isso, somos as duas pessoas mais próximas a ela, foi constrangedor. Vamos lá, ela beijou a bochecha dele. Depois disso, eles se levantaram e voltaram para o quarto. Evan se sentiu culpado, serviu-se de outra bebida, e depois de outra. Emma estava com os braços em volta do pescoço dele o tempo todo, sussurrando palavras carinhosas para ele. Ela sabia que não deixaria esse homem ir a lugar algum agora. E então, nesse estado, o homem pegou o volante, perdeu o controle e sofreu um acidente. Depois disso, Emma não podia deixar passar a oportunidade de não falar com Evan. Ela sabia que Maria estava sempre fora de casa, então foi até a casa de Evan. No começo, ela se sentiu envergonhada, relutante e recusou. Mas então ele percebeu que não havia nada de errado nisso, e eles começaram a se encontrar com Emma o tempo todo. Oi, querida, Emma conheceu um homem na casa dele. Oi, querida, eles não perdiam mais tempo na mesa, iam direto para o quarto. E então ele voltava para casa, era constrangedor, mas ele não conseguia evitar. Evan agora estava apaixonado por duas mulheres ao mesmo tempo. Evan, você não vem de novo? Maria o chamou, ele entendeu tudo por um longo tempo, mas não disse nada. Ela trabalhava, se cansava, voltava para casa, preparava o jantar e depois ia para a cama, mais frequentemente sozinha do que com o marido. Ela entendia que ele estava sofrendo, que não se sentia à vontade para viver a vida que ela queria. Evan, preciso de você imediatamente, Emma o chamou um dia. Já estou indo, ela estremeceu. Ok,
se apresse, ela desligou o ponto. Ele não conseguiu pedir um carro por um longo tempo e, enquanto dirigia, estava exausto. Ele não entendia o que poderia ter acontecido com Emma. Ele foi até o apartamento com uma flecha e ligou o ponto de repente. Passou por sua cabeça, e se Maria estivesse esperando por ele aqui? Ela o havia descoberto e agora o culparia, e ele estava com medo. Finalmente, Emma abriu a porta para ele. Ela estava usando roupas íntimas de seda, como sempre. Qual é o problema? Por que a urgência? Ele não entendia. Venha, você vai descobrir. Ela o conduziu para dentro. Evan caminhou pelo corredor. Parecia que agora eles entrariam na sala de estar e Maria estaria lá. Mas não havia ninguém lá. Evan exalou. Por que você está tão tenso? A mulher riu. Nada, ele só estava esperando o que ela ia dizer. Aqui, ela estendeu algo para ele. O que é isso? Ele segurou o retângulo de papelão em suas mãos. Abra-o, ela pediu. O que é isso? Ela retirou uma tira estreita de papelão. Evan, como você pode viver todos esses anos e não saber o básico? Desculpe-me e tente explicar, disse ela brincando. Estou grávida. Ela se sentou no colo dele. Como isso é possível? Seus olhos ficaram como dois pires. Imagine, e é assim que acontece na vida, Emma riu. E o que você quer de mim? Eu reconhecerei a criança, farei qualquer coisa que você me disser. Evan sonhou com isso por anos. Você está louco, como estou velha, pense nisso. Ela rolou. Você está dizendo que ainda não acabou. Sim, eu vou fazer um aborto, só queria que você soubesse, para que não diga que eu traí, que ela beijou o homem que amava. O que aconteceu? Eu estava prestes a chorar. Não há nada para se desculpar, você deveria ter prestado atenção em mim antes, eu estava me aproximando de você, ela o repreendeu. Bem, ele podia entender Emma também, afinal, a idade. Depois disso, o homem entrou em depressão e Maria percebeu que havia algo errado com seu marido. Mas ela não importunou com essas perguntas. Ela sabia que, às vezes, um homem quer ficar sozinho, para sobreviver. Um dia, Maria chegou em casa do trabalho e viu uma carta saindo da caixa de correio. Ela entrou no apartamento. Abriu a carta. Eu me pergunto quem escreve cartas hoje em dia, ela murmurou em voz alta. Havia apenas algumas linhas dentro da carta. A carta havia sido escrita por uma tia de sua mãe. Dizia que havia uma casa no vilarejo, sem ninguém para quem deixar a carta, então ela estava indo para ela. O quê? Ela ficou espantada e até teve vontade de rir. Alô, ela ligou para o número de telefone que estava no envelope. Aquele que estava no envelope. Um jovem com uma voz agradável atendeu. Recebi uma carta dizendo que sou proprietário de uma casa, ele se apresentou. Sim, vamos lá, discutiremos tudo com você, disse a voz no receptor. Marie estava querendo ir embora há muito tempo. Evan, ela esperou por você hoje, ela não foi para a cama. Oh, você o assustou, por que está sentado aqui no escuro? Ele pulou. Escute, eu tenho que sair amanhã cedo, ela disse. Para onde? Ele não entendia, porque sua esposa nunca ia a lugar algum. Quero ir ao templo, para orar. Ela não olhou nos olhos, embora não houvesse quase nenhuma falsidade nisso. O lugar para onde ela estava indo era de fato um lugar sagrado, onde muitas pessoas iam. Bem, eu não vou ficar com você, sinto muito por não poder ir com você, pensou Evan consigo mesmo. Assim como Emma estava prestes a abortar, ela precisaria da atenção dele. De manhã, Maria se levantou, pegou alguns papéis e saiu de carro. Não demorou muito para chegar e lá estava ela, de pé na sala de espera. Olá, entre, o rapaz já estava esperando por você. Aqui está a carta, ela colocou sobre a mesa na frente dele. Sim, de fato, eu me lembro dessa mulher. Não sei o que aconteceu em sua família, mas aconteceu que não sobrou ninguém para herdá-la. Então é verdade? Ela não conseguia acreditar no milagre. Sim, e agora você é a proprietária desta mesma casa, eles assinaram todos os papéis. Maria não estava com pressa de voltar para casa. Ela queria passar pela cidade e ver o que havia conseguido.
O ônibus era lento, empoeirado e congestionado. Mas, ao se aproximarem do vilarejo, viram um trecho de terra bonito e incomum. Aqui estamos, disse o motorista ao parar. A mulher estava curiosa sobre tudo, ela nunca tinha estado aqui antes e parecia que já tinha estado. Ela caminhou pelo acostamento da estrada, virou em um beco e, à sua frente, havia uma casa. Sim, era velha, mas sólida. Olá, e você deve ser Maria, um homem se aproximou dela. E meu nome é Oliver, vou ficar de olho em você enquanto ninguém estiver por perto, ele apontou para a casa. Obrigada, sorriu Maria. Está tudo bem, disse ela, com lágrimas nos olhos. Aqui está o meu número, se acontecer alguma coisa, entre em contato comigo. Ele lhe entregou um pedaço de papel com números pares e uma chave da casa. A mulher não resistiu e entrou. O quarto era espaçoso e bonito. Aqui, como nos filmes antigos, no canto havia ícones, nos tapetes do chão, havia um fogão. Será que era aqui que meus parentes moravam? Ele passou a mão pela parede. Então ela se sentou, olhou em volta mais um pouco, tinha que se preparar para ir para casa, talvez não pegasse o último ônibus. Maria, Oliver correu atrás dela. Sim, ele olhou para trás. Quando você espera a próxima vez? Perguntou ela. Não sei, talvez amanhã ou talvez não, ela não podia prometer porque não tinha certeza de nada. Ok, então ligue para ela. Ela finalmente recuperou o fôlego. Maria estava no ônibus e percebeu que era uma felicidade receber uma casa de parentes desconhecidos. Mas, ao mesmo tempo, era desconfortável. Enquanto viajava, Emma continuava indo ao hospital, agora ela estava em casa e Eva estava ao seu lado. Está doendo? Ela continuava perguntando. Está tudo bem, Emma enrugou o nariz, ela não queria que ele a visse do jeito que ela estava agora. Maria chegou em casa, Eva não estava lá como tantas outras vezes. Ela não ficou chateada, foi para a cozinha e começou a cozinhar. Maria, você está em casa? Ela ficou surpresa quando entrou no apartamento. Sim, acabei de chegar, respondeu ela. Bem, também estou livre. Ela foi até a cozinha. Enquanto estavam sentados lá, ela lhe contou a história da casa, era incrível. Uau, você é uma sortuda, ele se aproximou dela. Maria podia sentir claramente o cheiro do perfume que Emma estava usando. Quando foi a última vez que você viu a Emma? Ela perguntou a Eva. Ontem, por quê? O homem ficou tenso. Não, eu só perguntei se ela estava fora há muito tempo. Maria mentiu, ela só queria saber se o marido estava mentindo para ela ou não. Isso era muito irritante, mas o que fazer em uma situação como essa? Ela não sabia exatamente, e com a suposição de fazer um escândalo, ela não queria. Não fez nada, apenas perguntou e foi embora para o fogão. Vários anos se passaram. Certa manhã, Marie se sentiu tão mal que não conseguia nem sair da cama. O que havia de errado com ela? Eva entrou em pânico. Não é nada, vá você e, se precisar, eu mesmo chamarei uma ambulância. Ele olhou e sorriu. Tem certeza? Ele queria ajudar. Sim, adeus. A mulher abraçou o marido. Eva saiu para o trabalho. Ele sabia que Emma estava esperando por ele esta noite, mas ele não podia decepcionar sua esposa e abandoná-la. Você vem? Que ela o chamou antes do almoço. Sabe, Marie passou mal esta manhã e estou preocupado com ela, admitiu Eva. Você não poderia chamar uma ambulância? Emma não entendeu. Ele ofereceu, ela disse que faria isso sozinha, não queria machucar aquela mulher também. Eu não sei de nada, hoje à noite, eu espero por você na minha casa. Ela desligou. Eva olhou para frente, não entendia o que deveria fazer agora. E no meio do dia tudo estava resolvido. Evan, olá, Maria falou, respirando pesadamente. O que há de errado? Onde você está? Ela começou a se preocupar. Minha cabeça estava doendo tanto que chamei uma ambulância e eles me levaram para o hospital, ela murmurou. Eu deveria vir. Ela não sabia como se comportar. Mesmo que seja amanhã, ela desconectou. Ok, tchau, foi tudo o que ele teve tempo de dizer, mas não tinha certeza se a esposa o tinha ouvido. À noite, ele chegou em casa, ligou para Emma para ir vê-lo, ela não o deixou esperando. 1 hora depois a mulher estava em sua casa.
O que estamos fazendo com você? Evan dizia isso o tempo todo, mas não conseguia parar quando via Emma. Supere isso agora, você mesmo escolheu esse caminho. Ela apenas o beijou e riu. Eles eram bons juntos. De manhã, um médico entrou no quarto de Masha. Você fez uma ressonância magnética ontem, ele disse a ela. Sim, ele notou, ele não teria ficado quieto por tanto tempo se tudo estivesse bem. Encontramos uma nova massa, ele olhou para os papéis em suas mãos. É grave? Perguntou ela, embora ela mesma tivesse notado. Temos que fazer todos os exames novamente e então determinaremos tudo, ele disse a ela. Tudo bem, ela concordou. Tudo, então você não precisa fazer nada, as enfermeiras e os médicos farão tudo sozinhos. Ele sorriu e saiu do quarto. Maria ficou deitada, com os olhos cheios de lágrimas, perguntando-se por que tinha de passar por tudo isso. Pelo modo como se sentia, ela sabia que tinha algo em mente. Ela nem precisava fazer o teste. Olá, uma jovem entrou na sala. Ela se aproximou de Maria, fez algumas manipulações e começou a tirar sangue. Em seguida, outros médicos entraram e ligaram alguns equipamentos. Quando tudo estava pronto, o médico se aproximou da mulher novamente. Posso lhe perguntar uma coisa? Ela olhou para ele. Sim, é claro, ele se virou para ela. Se meu marido vier, não conte nada a ele. Ela olhou para ele suplicante. Ele tem que saber, o médico não conseguia entender. Não, deixe-o viver, porque ele deveria ter uma esposa aleijada, ela implorou. Tudo bem, como você disse, ele assentiu e saiu da sala de consulta. Evan ainda estava do lado de fora. Na época, ele estava trabalhando e de férias com Emma em casa. Olá, Maria o chamou. Oi, querida, pensou ela, não ligo para ela há algum tempo. Ouça, estou sendo transferida para uma clínica em outra cidade, ela mentiu para ele. Por que você não me ligou? O coração do homem estava batendo forte. Eu não queria incomodá-lo, não é nada demais, é apenas um simples check-up, ela mentiu com todos os dentes. Tudo bem, mas prometa-me que, quando precisar, você me ligará. Claro, ele sorriu. Depois de todos os exames, o médico disse a Maria que ela poderia ir para casa temporariamente porque os resultados estavam chegando. Foi uma notícia feliz e, ao mesmo tempo, não tão feliz. Maria dormiu aqui esta noite e só voltou para casa no dia seguinte. Era noite, ela viu o carro de Emma estacionado em frente à sua casa, mas as luzes das janelas não estavam acesas. Então a mulher se sentou em um banco e esperou que as janelas se iluminassem. Assim que elas se acenderam, ela subiu as escadas do apartamento. Olá, ela entrou no corredor. Maria, eu só vim ajudar Evan com o jantar. Emma Vermelha pegou uma faca e começou a cortar alguma coisa. Oh, muito obrigada por ajudar tanto. Maria sorriu, fingindo que estava tudo bem. Ela entrou na sala, sua amiga e o marido estavam correndo de um lado para o outro. Por que está tão preocupada? Estou bem. Senão eles teriam me deixado no hospital. Ela não olhou para eles. Maria, você precisa de alguma coisa? Eva não se acalmava. Nada, ela acenou com a cabeça. Tudo bem, estou indo então, disse Emma. Sim, vá em frente, tchau, até mais tarde, Eva a dispensou. Tenho que voltar para o hospital logo. Ela não fez contato visual com o marido. Estou sempre aqui para você, ele abraçou. Marie não se sentiu mal, pelo contrário, ela sabia que estava deixando o marido em boas mãos. Ela foi à clínica novamente e os exames mostraram tudo o que Marie havia presumido. Agora ela tinha que decidir se precisava ou não da operação. Diga-me, o que acontecerá se eu não fizer a operação? Maria perguntou ao médico. Ele olhou para ela e não conseguia acreditar que ela decidiria fazer isso e recusar a operação. Bem, tenho que pensar sobre isso, ela se preparou, mas assim que o médico saiu da sala, lágrimas vieram aos seus olhos. Deitada ali, ela percebeu que não faria mais nada, mas por quê? Se em alguns anos tudo poderia voltar. E novamente hospital, cirurgia. E se eles danificassem alguma coisa, eles a levariam de volta para Evan, e ele não poderia ficar com ela. Ela arruinaria toda a vida dele.
E Maria amava tanto seu marido que não podia permitir que ele fizesse isso. Ela não queria que ele cuidasse dela por anos. Eu tomei uma decisão, ela foi para o consultório do cirurgião. E o que você decidiu? Ela cruzou os braços. Não estou pronta para a cirurgia, ela baixou os olhos. Tem certeza? Porque pode ser muito prejudicial para seu corpo. Ele também estava com vergonha de olhar para ela. A decisão é minha, eu posso assinar qualquer termo de responsabilidade. Ela se sentou na mesa em frente a ele. Ok, mas se você mudar de ideia de repente, estaremos sempre esperando por você. Ele entregou a ela um pedaço de papel e uma caneta. Assim, ela poderia escrever o que ele mandasse. Maria juntou suas coisas e saiu do hospital, pois precisava ir para casa, mas não queria. Maria notou que Evan estava lá com Emma. Não, ela não estava ofendida nem nada, só não queria atrapalhá-lo. Oi, Sarah, Maria decidiu ligar para sua colega de trabalho mais velha. Oi, Maria, ela ficou feliz em ouvi-la. Como você está? Ela começou de longe. Diga o que quiser dizer. A mulher estava um pouco ciente de seus negócios, ela os compartilhava com ela o tempo todo. Veja, tem uma situação muito delicada, ela começou e novamente Maria ficou em silêncio. Ok, vem até minha casa, vamos conversar. A mulher desligou o telefone e esperou pela amiga. Maria chegou rapidamente. Ela entrou no apartamento e foi imediatamente conduzida à cozinha, onde foi servido chá e havia um bolo. Que bom que você me deixou vir, agradeceu Sarah. O que você acha? É sempre um prazer. A mulher se sentou e se ofereceu para fazer o mesmo com Maria. Elas se sentaram à mesa, ambas em silêncio. Desculpe-me por tê-la metido nisso. A convidada inclinou a cabeça para um lado e chorou. Vamos, Maria, Sarah abraçou. Então, ela começou a lhe contar o que havia acontecido. No final, as duas estavam chorando. Como você consegue lidar com tudo isso sozinha? Soluçou a mulher. Ela sentiu pena da jovem, só Deus sabe o quanto ela teve de suportar. Eu tenho que ir, Maria começou a se levantar. Não, você dormirá em minha casa esta noite e partirá amanhã, insistiu Sarah. Tudo bem para você? Maria ainda não tinha se acalmado. Tudo bem, ela foi até o quarto e trouxe um roupão para a hóspede. Diga-me, e seu marido não liga para você, assim, sem mais nem menos, ele a pegou e a expulsou da vida dele? Perguntou a mulher, quando já tinham ido para a cama. Eu não o condeno por isso, perguntou ela. Marie não queria falar sobre isso. Ela ainda não pensava nisso, estava aliviada. De manhã, elas se levantaram, tomaram o café da manhã, e Marie estava prestes a sair. Ela chegará em 1 minuto. As duas estão aqui, Sarah olhou para ela. Espero que já estejam no trabalho, disse ela. Eles não podem esperar até hoje à noite, ou pelo menos até mais tarde. A anfitriã hospitaleira não queria deixá-la ir embora. Bem, Marie não queria ir embora agora. Mas quando a noite chegou, ela não podia esperar mais, fez as malas e foi para casa. O carro de Emma estava de volta na entrada da garagem. Marie olhou para as janelas, as luzes estavam acesas, então era seguro entrar. Ela subiu as escadas, abriu as portas e entrou. Não havia ninguém na cozinha. Ela pensou que Eva e Emma estivessem no corredor, então foi até lá. E lá estavam eles, deitados no sofá desmontado. Ai, Maria até se sentou, isso era algo que ela não esperava ver. Apesar de ter pensado nisso, ela não imaginava que um dia veria. Maria, seu marido imediatamente se levantou e se cobriu com um lençol. E Emma estava deitada, nem pensou em se levantar. Com licença, a esposa foi para a cozinha para não ter que ver tudo aquilo. Lá, ela colocou a chaleira no fogo, pois não queria que isso fosse divulgado tão rapidamente. Naquele momento, Eva e Emma se levantaram e se vestiram. E o que você está fazendo, seu idiota excitado? Ele olhou desafiadoramente para o suposto amigo. Emma, não fique assim, Maria queria acalmá-la. O que? Você achou que tinha encontrado um bom homem? Evan, diga a ela para se acalmar. Ela tentou encontrar apoio em seu marido. Não, querida, ele é meu, ele gritou com Maria. Ouça-me, Maria levantou a voz. O que posso dizer?
você sabe há quantos anos estamos juntos? Emma disse no mesmo tom de voz. Eu sei, disse Maria calmamente. Como? As duas congelaram e olharam uma para a outra. Emma, acalme-se, Evan olhou para ela com severidade. Você também, Maria tocou o braço dele. Eles se sentaram juntos, com os olhos arregalados, enquanto a proprietária lhes contava como ela mesma havia empurrado a amiga em direção ao marido. Como ela esperou que a luz se acendesse. Você sabia de tudo e ficou calado? O marido estava atônito. O que ele tinha a dizer? Estou indo embora, ele foi para o quarto pegar suas coisas. Para onde ele foi? O homem não entendeu. Não importa, você encontrou uma bela mulher, agora não tenho medo de deixá-lo. Maria dobrou calmamente suas poucas coisas. Eu não entendo, como você pôde me empurrar para ele? Emma olhou para Eva e Maria. Agora são águas passadas, não guardo rancor de ninguém, fiquem e vivam felizes. Vocês podem pedir o divórcio, eles se divorciarão de nós sem a nossa presença, eu não me importo. Emma, seja feliz, Maria se dirigiu à porta. Não vou deixar você ir a lugar nenhum, seu marido se aproximou dela e pegou sua mão. Obrigada, você tem sido um bom marido, ela não queria chorar, mas uma lágrima rolou pelo seu rosto. Maria, agora e Emma se levantaram e foram até eles, desculpe por ter sido tão boba. Não foi culpa de ninguém, ela percebeu que as lágrimas estavam saindo de seus olhos, então abriu a porta rapidamente e saiu do apartamento. Você conseguiu alguma coisa? Emma olhou para Eva. Não, ela voltou para a cozinha, sentou-se em uma cadeira, colocou os braços em volta da cabeça e começou a chorar. O que há de errado com você? Emma se sentou ao lado dele. Como ele imaginava que ela sabia de tudo isso, ela ficou em silêncio, nunca disse nada, ele não conseguia entender ou aceitar isso. E agora você vai encontrá-la e trazê-la de volta. Isso era o que Emma mais temia. Vou ligar amanhã, ele prometeu. A mulher ficou na casa de Eva naquele dia, agora não havia necessidade de se esconder de ninguém, de esconder nada. Maria chegou à residência, percebeu que eles a olhariam como se ela fosse louca, mas não conseguiu pensar em outra coisa. Olá, quero trabalhar com vocês, disse ela à moça que a recebeu. Ela precisava de uma recomendação ou de uma declaração de um membro da família, porque em todo o tempo em que ela estava trabalhando aqui, era a primeira vez que uma pessoa vinha pedir um emprego. Então Maria ligou para Sara, ela lhe contou a mesma coisa, ela não acreditou, mas agora está confirmado que é verdade. Não se preocupe, Maria, eu cuidarei disso, a mulher lhe prometeu. Ela realmente concordou com alguém, e em 2 horas Maria tinha seu próprio quarto. Por que uma mulher tão jovem teve que vir para cá? Perguntou a assistente social que trouxe a roupa suja. A decisão é minha e não vou discuti-la com ninguém nem mudá-la, ela foi firme em suas intenções. Certo, mas há internatos especiais onde pessoas como a senhora vivem, onde recebem tratamento médico, argumentou a moça. Ela sentiu muita pena da mulher, que havia sido deixada sozinha em uma idade tão jovem. Não precisa sentir pena de mim, mas Maria ouviu falar do sanatório. À noite, a mulher ligou para seu médico, com quem havia se comunicado pouco tempo antes. Ela ficou sabendo de tudo por ele, que confirmou que o sanatório de fato existe. Mas não é barato. O senhor pode fazer uma indicação? Perguntou ela. Você tem algum dinheiro? Perguntou ele. Sim, ela sabia que tinha o suficiente em um depósito, que havia sobrado da venda do apartamento de sua mãe. Então ele teve que fazer isso para pagar o empréstimo. Bem, vamos lá, não foi difícil, especialmente porque o diagnóstico não foi fácil. A própria Maria não sabe por quê, mas estava muito feliz. Ela chegou ao local onde já estavam esperando por ela e pagou pela acomodação. O quarto era muito diferente daquele em que ela havia estado da primeira vez. Havia muitas pessoas, jovens e idosos, todos com problemas de saúde. Olá, um senhor idoso sentou-se no banco. Bom dia, ele gostava de sair logo após o café da manhã, para caminhar e respirar ar fresco. Como o senhor está aqui? Ele conversou. Muito bem, e isso era verdade.
E acho que também, ele se sentou, olhando para a distância. Maria se perguntou como Eva estava, o que ele e Emma estavam fazendo. Era triste pensar nisso, mas os pensamentos se agarravam uns aos outros. Você já tentou ir à igreja? Perguntou o homem. Por quê? Ela se virou para o idoso. Nem ela nem sua mãe jamais haviam feito isso. Suponho que, mesmo para tranquilizá-la, ele nunca se dirigiu a ela dessa forma. Maria pensou por um momento: será que devemos ir orar? Em nosso templo, eles trouxeram um ícone recentemente, é para lá que você deve ir, disse ela calmamente. Obrigada. Por alguma razão os olhos de Maria se encheram de lágrimas, ela não podia mais ficar sentada aqui. Não foi por nada, então, que a matrona adorou, levantou-se e saiu pela estrada. Daquele momento em diante, Maria não conseguia dormir, queria escolher uma hora para ir àquele mesmo templo, para ver e orar ao santuário. Quando soube que o ícone seria retirado em breve, ela deixou de lado todas as suas dúvidas e foi até lá. Olá, ele se aproximou da mulher vestida de preto. Entre, ela gesticulou para as portas do templo. Eu não sei nada sobre nada. Maria pediu mais ajuda. Então a mulher a levou para dentro, onde compraram velas e foram até o santuário. Maria apenas olhou para o ícone e imediatamente ficou tonta. Ela não sabia como orar, mas a pessoa que a havia trazido lhe disse para dizer o que pensava. Sem Matronuska, Maria se ajoelhou diante do ícone, começou a orar primeiro por Emma e depois disse a si mesma. Lágrimas rolaram de seus olhos, e sua alma se sentiu leve e quente. Parecia que aquelas lágrimas a estavam purificando. Como foi isso? Perguntou a mesma mulher que a havia recebido no portão. Não sei, como se ela tivesse se afastado, disse Maria. Volte amanhã, ele ainda estará aqui, aconselhou a mulher. Tudo bem, Maria prometeu. Mesmo que ela não tivesse sugerido, ela teria vindo de qualquer maneira. Vejo que você veio, o próprio avô se aproximou dela. Sim, muito obrigada, ela voltou a se sentar no banco com ele. A partir daquele momento, Maria começou a acreditar, ela não entendia por que sua mãe não a havia levado à igreja antes, não a havia batizado. Tudo era bom aqui, a natureza, a equipe, mas o pior de tudo era a solidão. Quando a noite chegava e Maria se sentava sozinha em seu quarto, todo tipo de coisa vinha à sua mente. Ela queria que alguém viesse visitá-la, mas não havia ninguém. Ela não queria telefonar. Você vai sair hoje à noite? Um homem idoso veio vê-la. Você vai sair? Ela se virou para ele. Sim, ele acenou com a cabeça. Então vou com você. Marie gostou do cheiro de incenso, das velas queimando, das músicas sendo cantadas suavemente. E o som da oração era diferente de tudo. No caminho de volta, elas geralmente caminhavam juntas, em silêncio, mas Marie foi para seu quarto e se deitou. Maria viu Sara vindo em sua direção. Como é que você está aqui? Ela se perguntou. Não pude deixar de vir, elas se abraçaram. E Maria começou a falar sobre a igreja, a matrona e tudo mais. Vejo que você não está nem um pouco entediada aqui, sorriu a amiga mais velha. Está tudo bem, não se preocupe comigo, Maria se tranquilizou. E quanto à doença? Sara estava muito interessada nessa pergunta. Eu não sei, a verdade é que ninguém diz nada, e eu não pergunto quanto falta, Maria se afastou. O que você está dizendo, minha amiga? Sara quase chorou. Eu não sei, eu comecei a ir à igreja, agora estou tão aliviada, ela admitiu para a amiga mais velha. Não sei, você está enterrando sua própria vida, a mulher continuou a lamentar. Do que você está falando, a vida aqui também, eu só não quero causar problemas para aqueles que viverão ao meu lado, disse ela e deu as costas. Ela queria tanto que alguém se aproximasse dela, mas não com essas palavras. Por que ela iria querer ferir sua alma? E Evan? Perguntou Sara. Nada, ele pediu o divórcio, deve estar tudo bem, esse também não era um assunto interessante para Maria. Está claro, você se distanciou de todos, deveria se tornar uma freira, disse a mulher com uma risadinha. Qual é o objetivo? É uma ideia, pensou Maria. Não, não é isso que quero dizer, Sara temia que agora sua amiga fosse à igreja. Você sabe como é bom lá,
Maria parou de falar. Elas ficaram sentadas lá até a noite, conversando e discutindo, e então Sara foi embora. Maria lhe pediu que não voltasse, pois não adiantaria nada. Tudo bem, não sei que bem esse eremitério vai lhe fazer. A mulher parecia ofendida. Ela foi embora e Maria ficou sozinha novamente. Ela sempre se sentava perto da janela e observava a chuva e as folhas caindo. Hoje era exatamente assim. Não havia praticamente ninguém na rua. Mas ainda assim era interessante observar. Maria notou um homem andando no pátio, aproximando-se de todos, apertando as mãos, fazendo perguntas. Ela até se perguntou o que ele queria, ou se era apenas uma pessoa doente que não conseguia encontrar alguém ou algo assim. Será que ele está ocupado? Seu velho conhecido bateu na porta e olhou em sua direção. Não, ela não queria desviar o olhar da janela, queria ver aonde o homem estava indo. Mas ela não queria desrespeitar seu convidado. Posso? Ele entrou, tirou os sapatos na soleira da porta e continuou. Você esteve na rua? Maria perguntou a ele e imediatamente pensou que ele nem sabia seu nome. Mas como ela não havia pensado nisso antes, era inconveniente perguntar agora. Sim, eu saí, o ar está tão fresco antes da chuva, ele disse com uma expressão estranha. Interessante, eu nunca tinha ouvido isso antes. Ela olhou para ele e depois se voltou para a janela. O homem estava bem próximo. Maria achava que já o tinha visto em algum lugar. Mas há tantas pessoas aqui que não é de se admirar que ele tenha se confundido. Para onde ele está olhando? Ela se aproximou do vidro e olhou para fora. Não sei, eu estava olhando para o pátio e lá está um homem estranho, olhando em volta, reconhecendo alguma coisa. Ela apontou. Sim, com esse tempo, eu daria uma caminhada. O homem sorriu. O senhor gostaria de tomar um chá? Perguntou Maria ao hóspede. Eu não diria não, ele disse com sinceridade. Ela colocou a chaleira no fogo. Então eles se sentaram à mesa, com o vapor quente saindo das xícaras, saboreando uma bebida forte e perfumada. E quem disse que aqui era ruim? O hóspede olhou novamente pela janela. Eu não disse isso, sorriu Maria. Ela seguiu o olhar do homem e viu que o homem do pátio estava em frente à sua janela, à distância. Quando um trabalhador passou, o homem, de forma muito estranha, apontou o dedo para ela e lhe fez uma pergunta. Talvez ele esteja procurando por você? Perguntou seu interlocutor a Maria. Impossível, ela começou a se perguntar quem poderia ser. Ele certamente não se parecia com Evan. Ele certamente não se parecia com Evan, e ela não tinha nenhum outro conhecido do sexo masculino que tivesse vindo aqui. Vamos, o velho se levantou e se dirigiu à porta. Eu não quero, Maria estava com medo de alguma coisa. Você não tem nada a temer aqui, ele lhe garantiu. Tudo bem, ele reuniu toda a sua força de vontade em um punho e seguiu seu avô até a saída. Eles caminharam pelo longo corredor e depois entraram no saguão. Naquele momento, um homem encharcado entrou correndo no prédio. Maria olhou para ele e não conseguiu acreditar, era Oliver. O que você está fazendo aqui? Ela correu em direção a ele. Maria, eu estava procurando por você. Ele se aproximou dela. O que há de errado com a casa? Ela nem sequer pensou nisso até vê-lo agora. Não, estou bem. E você? Ele pegou as mãos dela com as suas. O que está fazendo? Ela as afastou. Quando você foi visitar Sara naquela noite, desculpe, não sei o nome do meio dela, ela me ligou logo depois e começou a me contar. Por quê? Maria não entendeu nada. Eu mesma não sei, ela deu de ombros. Entendo, vou descobrir com ela. Maria achou que estava ficando louca. Você não quer falar comigo? Perguntou ela. Sobre o quê? Ela só tinha visto esse homem uma vez, eles tinham se encontrado brevemente. Por que ele estava aqui agora? Maria tinha uma ideia aproximada do que Sara queria alcançar, mas não precisava. Obrigada por me visitar, adeus. Maria se virou para sair. Posso vê-la novamente algum dia? Perguntou Oliver. Por quê? Ela não se virou, apenas parou. Não sei, eu gostei de você, não sei por que ele disse isso, se ele a viu à primeira vista ou apenas por causa de uma palavra vermelha.
Deixe-o fazer isso, o velho estava com eles o tempo todo, ele ouviu tudo. Bem, Mary olhou para ele. Depois disso, ele foi para seu quarto, uma reunião interessante que teve hoje. Por que você é tão duro com todas as pessoas? Perguntou o homem quando voltaram para seu quarto. Não quero causar problemas, ele confessou com sinceridade. E você acha que cuidar de si mesma é um incômodo para eles? Ele olhou para ela com olhos incolores. E por que não? Ela não entendeu. Afinal de contas, ela sabia que uma pessoa doente consome muito tempo e energia. Posso lhe dizer uma coisa, quando eles o amam e querem cuidar de você, isso é uma coisa. Outra coisa é quando você é apenas uma enfermeira ou algum serviço e eles o odeiam. Ela disse essas palavras, levantou-se e caminhou em direção à saída. Por que você está indo embora? Maria se levantou e o seguiu. Tenho que ir, ele olhou nos olhos, abriu as portas e saiu. Nos dias seguintes, Maria caminhou pelas trilhas do parque local, esteve no beco onde eles gostavam de se sentar em um banco. Mas ela nunca encontrou o velho em lugar algum. E quando ela perguntou às babás onde ele havia desaparecido, elas a olharam com surpresa. E mais uma vez a solidão, sozinha com seus pensamentos, foi difícil. Mas Oliver não a ouviu, ele estava aqui novamente. Olá, ela se dirigiu a ele. Decidi tentar a sorte. Se você aceitar, que assim seja, se não, eu voltarei, ele a olhou nos olhos. Não entendo por que está fazendo isso. Maria ficou assim, olhando para ele. Vamos para a vila, para o lugar onde fica a sua casa? Não é a mesma natureza, a mesma casa, mas é toda sua, não do governo, começou a persuadir o homem. Não sei, Marie queria, mas estava com medo. Eu sei o que há de errado com você, disse Oliver calmamente. Sarah também lhe disse isso? Marie já estava ressentida, ele havia compartilhado com ela, como se ela fosse sua melhor amiga que guardaria o segredo. Ele havia compartilhado com ela, como se ela fosse sua melhor amiga, a única que guardaria o segredo. Sim, ela assentiu. Por que você faria isso? A mulher não entendeu nada. Temos uma avó Júlia na vila, eu a levarei até ela, disse ela com tanta confiança, como se essa avó pudesse trazer os mortos de volta à vida. Não, eu não quero nenhuma avó, e também não quero ir para a aldeia, ela lhe deu as costas novamente. Por que você se enterrou vivo? Você ainda é jovem, claro, não terá filhos, mas terá tempo para viver, ela pegou a mão dele. Oliver, o que você está fazendo? Quantos anos você tem? Deveria ter uma esposa e filhos, e sai correndo atrás de uma mulher doente, ela lhe pagou dinheiro. A moça ficou indignada. De que dinheiro você está falando? Ela ficou até ofendida. Por que tudo isso, então? Ela o olhou de cima a baixo. Eu disse que gostava de você, ela quis se aproximar, mas Maria se afastou. Dê-me uma chance, venha comigo, se não gostar, faça as malas e eu mesmo trarei, insistiu ela. Ok, vá você, tenho que pensar sobre isso, ela queria que ele fosse embora. Maria ficou muito brava com a amiga por ter feito isso, por ter contado tudo a um completo estranho. No começo, ela queria ligar para ela, mas depois achou que não ligaria mais. Eu me acalmei e fui para o meu quarto. Eu queria ir à igreja novamente. É claro que ela foi, pois sabia que era sempre bem-vinda lá. A freira saiu para cumprimentá-la e ela sorriu. Ela estava acostumada com essa mulher e agora estava levando ao bispo. Você deveria ser batizada, disse ela. Sim, ela queria perguntar a ele, mas era tímida, olhava para ele, parecia-lhe que ele era diferente dos outros. O que há para temer? Tudo é natural, ele falou com tanta calma que ela quis ouvi-lo e ouvi-lo. Então, posso? Ela não achava que ele fosse dizer sim. Claro, venha passar o fim de semana, ele estava sendo tão gentil. Marija se sentiu como se estivesse na frente de seu pai. Era uma sensação muito boa. Eu tinha certeza. Depois disso, de volta à casa de hóspedes, ela simplesmente voou com asas. Não falou com ninguém, foi para seu quarto e começou a olhar as fotos. E, à noite, sonhava com seu pai. Olá, Maria,
ela estendeu os braços para ele. Pai, onde você esteve todo esse tempo? Por que não veio me ver? Ela sempre quis fazer essa pergunta, mas não havia ninguém a quem perguntar. Minha pequena, siga aquele que está chamando para ir até ele, disse o pai com a voz do padre com quem ele havia falado hoje na igreja. O quê? Naquele momento, Maria abriu os olhos. Ela estava deitada, olhando para o teto, pensando que o tumor estava se manifestando. Mas, por alguma razão, as palavras que seu pai havia dito a ela enquanto dormia não saíam de sua cabeça. Ela continuou pensando em Oliver. Decidiu que, se tudo corresse bem no fim de semana, ela concordaria em ir com ele para a aldeia, para a casa dele lá. Talvez suas raízes estivessem lá, elas o ajudariam. Olá, ele se aproximou da igreja, a freira que ele já conhecia estava lá novamente. Está tudo pronto, o pai está esperando por você, disse ela, e a conduziu pela porta. Maria estava de certa forma animada, ficou de pé e olhou para o que tinha visto por muito tempo, mas como se fosse a primeira vez que estivesse aqui. O sacramento começou, Maria estava hipnotizada pelo que estava acontecendo, tudo parecia tão mágico. Ela sentiu cada momento do que o bispo estava fazendo. Depois de receber o sacramento, ela se sentiu calma. Maria ouviu seu nome, olhou em volta e viu que Oliver estava parado na porta da pensão. Olá, ela o abordou sozinha hoje. Você está pronta? Era como se ele soubesse que ela concordaria em ir com ele. Sim, ela assentiu. Vamos lá então, avise a todos e vamos embora. Eles se dirigiram ao prédio da administração. Não houve nenhum problema. E agora, Maria já estava sentada ao lado de Oliver no carro, e eles estavam indo para a mesma cidade onde ela já havia estado. Por que você mudou de ideia? Perguntou Oliver. Não sei, sonhei com meu pai e ela estava lhe contando a verdade. Vou apresentá-lo à vovó Júlia e ela lhe contará todo tipo de coisas, disse ela misteriosamente. Que tipo de coisas? Ela já acreditava em tudo o que acontecia ao seu redor. Ontem à noite, ela veio correndo até mim e começou a gritar, vá atrás dela, só isso. Ela se virou para Marie. E você? Ela sorriu, percebendo que havia feito uma pergunta estúpida, porque lá estava ele, sentado ao lado dela. Eles chegaram rapidamente à casa. Como era a casa de Marie, elas desceram as escadas. Estou com muito medo, disse Maria. Não há nada a temer aqui, tudo vai ficar bem. Ele não se aproximou dela, com medo de afastá-la. Bem, leve-me até sua Júlia, ele estava morrendo de vontade de vê-la. Vamos, ele estendeu a mão, Maria o seguiu. A casa era baixa, jamais no chão, mas ali moravam pessoas, ou melhor, uma pessoa, a própria avó. O homem e a mulher entraram na casa. Oi Maria, eu ainda não a vi, disse Júlia. O que? Como você sabia que era eu? Maria não entendeu. E como eu não senti meu sangue, eu estava sentindo o cheiro dele a quilômetros. Ele saiu do canto. Sangue? Maria olhou para a mulher, ela tinha uma idade que não podia ser determinada. Talvez estivesse na casa dos 80, pois estava toda enrugada. Ou talvez 50, só a pele dela era assim. Sim, minha sobrinha, ela se aproximou. Por quê? A mulher queria perguntar sobre seus parentes. Porque a mãe dela, como não gostávamos desde a infância, e ela saiu daqui, não queria conhecer ninguém. Júlia andava com Mary. E a tia Olya, de quem herdei a casa? Maria começou a entender. Lá é o lugar do seu poder, você vai morar nessa casa, todas as suas doenças vão passar, mas as pessoas que a machucarem, a casa, se entrarem nela, vai puni-las. Ela disse algumas coisas estranhas com a mesma voz. Ela ainda existe? Maria se virou para Oliver, que encolheu os ombros. O que ela disse antes, tudo se tornou realidade, ele confirmou. Você seguiu a casa, também por algum motivo? Adivinhou Maria. É claro, interrompeu Júlia, é a sua escolhida, ninguém mais moraria com você. O que está acontecendo? Maria se sentou em um banco, sua cabeça estava começando a doer muito. Rápido, vá para o seu quarto, lá será mais fácil. A avó empurrou em direção à saída. Oliver e Maria saíram, ela não podia acreditar que isso estava realmente acontecendo. Sim,
é disso que muitas pessoas têm medo. Júlia é rejeitada por toda a aldeia, mas ela não faz nada de errado, ela ajuda as pessoas, disse o homem. Ele entrou na casa, era agradável aqui, sua dor de cabeça havia parado. Deveríamos começar a limpar e arrumar a casa, ele olhou ao redor. Não me importo, posso conseguir mais funcionários, ele estava radiante de felicidade. Oliver, me desculpe, ela se aproximou dele. Do que você está falando? Ele se aproximou. Agora Maria podia ver como seus olhos eram azuis. Embora os dois não fossem mais tão jovens, eles decidiram organizar o casamento. As pessoas do vilarejo ficaram assustadas quando souberam que o feiticeiro local estaria lá. Maria disse a todos como ela era boa e irradiava apenas bondade. Parabéns, gritaram os convidados, e Maria permaneceu incrédula. Ela ia morrer, tinha deixado tudo, tinha ido embora, e aqui estava ela, em um casamento, como uma noiva. Ela não entendia se isso era verdade ou não. Em algum momento, a mulher pensou que talvez tivesse perdido a cabeça e que tudo aquilo fosse apenas um sonho. Maria, o que você está fazendo? Ela chamou seu futuro marido, que imediatamente saiu de seu estado de estupor. Nada, desculpe, ela olhou para os convidados. Depois da festa, Oliver e Maria foram até a casa deles. Ainda havia muitos reparos a serem feitos, mas ele não assustou ninguém. Ele começou a cuidar da casa e ofereceu a Júlia para morar com eles, mas ela não aceitou. Cada irmã tinha sua própria casa. Onde você estava antes, Maria? Eles deitavam na cama à noite. Pare de dizer isso, ela se sentia atraída pela igreja, mas era muito longe da casa. Vamos para a local, Oliver se perguntou, quem se importa? Não, é lá que está meu santo pai, ela se lembrava de ter ouvido a voz dele em seus sonhos. Certo, se quiser, podemos ir lá nos fins de semana, disse-lhe o marido. Ela se lembrou então, olhou para Oliver e viu que o conhecia há muito tempo, embora eles se conhecessem há pouco tempo. Eles chegaram como de costume, uma freira a recebeu na porta e a levou para ver seu pai. E ele, como se soubesse que ela estava chegando, saiu para cumprimentá-la. Olá, Maria inclinou a cabeça para ele. Saudações, Maria ouviu seu pai falar diretamente com ela. Eu me sinto tão mal sem você, e é um longo caminho para chegar até você, disse ela com sinceridade. Você não precisa vir de carro, pode ir a qualquer igreja ou templo, ele a tirou do colo. Não posso, a atração é só aqui, ela balançou a cabeça. Tente você, ele cruzou com ela. Maria foi até Oliver, que a estava esperando do lado de fora. Acho que ele até mudou seu rosto, disse ele à esposa. Estamos indo para a casa de Sara? Perguntou ela. Bem, se não fosse por ela, eu não teria encontrado você, admitiu Oliver. Em pouco tempo, eles estavam sentados na casa dela, na cozinha, tomando chá. Não posso acreditar que há apenas alguns meses eu tinha uma mulher doente e arrasada sentada em minha cozinha, deixando tudo e indo para a morte. E agora aqui estão um marido e uma esposa que estão dispostos a continuar vivendo e vivendo, ela sorriu. Eu mesma não acredito nisso, confessou Maria. Você ficou com raiva de mim? Sara sabia que isso aconteceria. É claro que ela contou todos os meus segredos, Maria riu. Vamos ver no que todos esses segredos se transformaram, ela olhou para o homem. Maria queria perguntar sobre Evan, mas duvidava do que o marido pensaria. Ela olhou para Sara e pensou que a mulher adivinharia o que ela tinha para lhe contar. Mas a mulher ficou em silêncio, provavelmente sem pensar que alguém gostaria de saber. Provavelmente iremos para casa, Oliver se levantou da mesa. Maria, ela é realmente tão forte assim, essa Júlia? Perguntou Sara. Não sei, mas acho que sim, ela olhou para a amiga com surpresa. Há alguma maneira de chegar até ela? A mulher se certificou de que Oliver não a ouvisse, ela sabia que os homens riam disso. Eu vou perguntar, prometeu Maria. Eles entraram no carro. Vamos embora antes que a cidade acabe, Maria se virou para o marido. Talvez possamos parar em uma loja e comprar algo para casa, disse ela. O que você quer? Ele estava pronto para realizar todos os desejos da esposa. Pelo menos esse, ele apontou o dedo para a calçada. Tudo bem, o homem parou e eles saíram do carro.
Havia tanta coisa na loja que os olhos se dispersaram. Em um determinado momento, Maria congelou no lugar. Oliver estava carregando caixas, então ele esbarrou nela. Maria, você é o quê? Ele colocou a carga no chão e olhou para cima. A mulher estava de pé, de frente para frente, e havia um homem e uma mulher. Maria, murmurou Evan. Evan? Ela disse. Quem é? O marido se perguntou. É meu ex-marido. Ela desviou o olhar do companheiro. Era Emma, mas ela estava diferente da última vez que Maria tinha visto. A mulher tinha envelhecido, havia muitas rugas em seu rosto. O que há de errado com você? Ela perguntou à amiga. É tudo culpa sua, você disse. Ela queria atacá-la, mas Eva não deixou. Pensei que você estivesse morta, disse ela. Do que está falando? Minha esposa está viva. Oliver estava na frente dela. Não tenho nada contra ela. Eva estendeu as mãos. Ele cutucou Emma e eles seguiram em frente. Você o amava? Oliver desviou os olhos de sua esposa. Não importa, você está comigo agora e eu o amo. Ela se aproximou e abraçou o marido pela primeira vez. Eles compraram tudo o que precisavam e voltaram para casa. Depois disso, passaram a ir à igreja todo fim de semana. Sempre, depois de sua visita, seu pai aparecia para ela em um sonho e lhe dizia algo, que se tornava realidade. Maria, Sara veio vê-la e Júlia concordou em acolhê-la. Olá, a amiga estava feliz. Mas, depois disso, veio o momento da surpresa. Acontece que Sara veio perguntar à tia se ela ainda vai se casar. Isso é engraçado? Olhou para Maria. De forma alguma, ela estava sorrindo. Sim, estou vendo isso, a amiga não conseguia acreditar. O que Júlia lhe disse? Maria se inclinou na direção dela. Você pode imaginar, ela me disse que eu vou sair e logo colocou o dedo nos lábios da amiga. Maria agora estava rindo abertamente. Na vez seguinte em que Oliver e Maria chegaram à igreja, alguém estava sendo enterrado lá. A princípio, a mulher não queria entrar, para não interferir no processo. Mas, ao sair, ela se deparou com Evan. Olá, o que está fazendo aqui? Ela ficou surpresa com o fato de o homem ter vindo à igreja. Emma morreu. Ele inclinou a cabeça para um lado. Como, nós vimos você no outro dia, estava tudo bem. Maria não conseguia entender. Foi ruim, doenças, depois daquele check-up, um tumor, que queimou como um fósforo, explicou Evan. Sinto muito, sei em primeira mão como é. Maria sabia como era difícil. Eles estavam ali conversando quando Oliver se aproximou deles. Olá, ele apertou a mão de Evan. Saudações, era como se eles fossem bons amigos. Estou tão lisonjeado por vocês dois não brigarem. Maria olhou para o marido. O que nós compartilhamos, você é meu. Ela colocou o braço em volta dos ombros dele. Eles se despediram e voltaram para a aldeia. Júlia estava esperando por eles na porta. Foi ela quem se apropriou de sua doença. Ela tinha ciúmes de você, queria ter tudo, então ela conseguiu. Ela estreitou os olhos. Como? Maria não acreditou. Quero dizer, se você inveja e quer tudo, você vai conseguir, mas não só o bom, mas também o ruim. Ela se virou e foi para seu quarto. Oliver, isso é possível? Ela se virou para o marido. Eu não sei, mas ele nunca contradisse Júlia, nenhuma vez ele se enganou, e saiu pela porta. Maria olhou para seu parente. Por que sua mãe não havia lhe contado que ela havia nascido em uma família tão extraordinária? Por que ela não os apresentou a ela antes? Talvez ela não tivesse feito isso. Você vem ou não? Perguntou Oliver pela janela. Ele se virou, abriu o portão e entrou. Maria ficou satisfeita. Ninguém mais se lembrava de que ela havia deixado todos morrerem. Mas a história de quando Oliver veio resgatar sua princesa, ela conta para as crianças com quem trabalha no berçário. Maria, estou feliz por você ter entrado na minha vida. Oliver sempre a cumprimentava. E, embora fosse engraçado, ela acreditava nele. Sua tia disse que isso teria acontecido inevitavelmente. Ela sorriu. Sim, e se o outro não tivesse morrido, você ainda não teria casa. Ele se aproximou e a beijou.
E, apesar da nossa idade avançada, estamos juntos e felizes, e ela estava feliz por ter acontecido dessa forma. Quantas coisas maravilhosas ela havia conhecido ao longo dos anos. Maria ainda não consegue explicar alguns dos momentos, mas está feliz por ter acontecido dessa forma. Agora ela sabe que qualquer encontro na vida não desaparece. Essa pessoa continuará a desempenhar algum papel em sua vida. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.